Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast da UP. Então sejam muito bem-vindos. Por que esse podcast tá pra lá de especial? Primeiro, porque ele é o primeiro, né? E segundo, porque a gente tem uma convidada muito especial no dia de hoje, que vai trazer pra gente uma realidade profissional que eu tenho certeza que você não ouviu falar muito ainda. Eu também não tinha ouvido falar muito e já fui pesquisar sobre isso e estou entendendo que essa nova realidade profissional vai trazer muitas mudanças. Eu acho que vai sacudir o mercado da fisioterapia. Então, vale a pena você conferir tudo que essa profissional tem para contar para a gente. Vale a pena você convidar todos os físios ou estudantes de fisioterapia que você conhece para poder ouvir tudo que ela tem para contar pra gente. E quem é ela? Ela se chama Camila Chagas. Camila Chagas, ela é perita judicial, né? Ela é especialista em ortopedia e traumatologia. Ela tem formação em geriatria e gerontologia e é professora do curso de perícia em fisioterapia. Então, é uma profissional que tem muita coisa bacana para falar pra gente sobre esse universo da perícia. Coisas inimagináveis que vocês vão ficar sabendo aqui hoje, tá certo? Vem com a gente, vamos lá? A primeira coisa, Camila, seja bem-vinda, né? É um prazer tê-la aqui com a gente, é um prazer ouvir de você coisas tão importantes sobre a fisioterapia, um universo tão vasto e tão rico e tão promissor que é a perícia judicial. Então, seja muito bem-vinda. E a primeira coisa que eu quero ouvir de você é a seguinte: conte pra gente como foi que você chegou até aqui. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, a UP por esse convite, por essa oportunidade de estar aqui mostrando sobre esse novo mercado de trabalho para o fisioterapeuta, né? Sim. Então, vamos lá. Olha, antes de fazer a fisioterapia, eu gostaria muito de fazer a faculdade de Direito. Uau! Não consegui, né? Então, eu falei assim, olha, eu tenho duas opções, eu vou para a fisioterapia. E durante a faculdade, fiquei pensando como é que eu posso casar a minha paixão pela área de Direito com a fisioterapia. E aí, uma situação muito pessoal minha, né? Eu descobri que o fisioterapeuta ele poderia, sim, atuar prestando serviços para a justiça. Eu fui pesquisar, fui entender um pouco mais sobre o mercado, como é que funcionava, como é que eu poderia estar ingressando nisso. E aí eu descobri que podemos sim e não precisamos de muita coisa, mas principalmente do nosso prefeito ativo, né? Uau! Perfeito. Somente o nosso prefeito ativo, é isso aí? Somente. Além, claro, da capacitação na área, para você entender um pouco mais sobre o jurídico, porque sobre a fisioterapia, subentende-se que a gente já tem muito conhecimento. Então, a gente precisa entender um pouquinho sobre o universo judicial, como é que funciona, como é que faz algumas coisas. E foi aí que eu me capacitei e hoje estou aqui falando sobre. Que maravilha! Uau! Então tem muito fisioterapeuta aí. Quer dizer, como eu também, eu não tinha ideia do que assim, do que era possível, né, ser feito nesse universo. Enfim, ou seja, qualquer pessoa que trabalha pode precisar de um perito. Com certeza, com certeza. Principalmente pessoas que trabalham. Uau! Vamos falar um pouquinho das dificuldades, né? Eu acredito que uma vez que você tenha que trabalhar com outros profissionais, né, é passível de que você tenha encontrado ao longo desse tempo. Aliás, me fala, quanto tempo você está fazendo isso? Já tem um ano que eu faço isso. Tá. E só faço isso. Certo. Então, assim, ao longo desse tempo, quais foram as grandes dificuldades, quer dizer, vamos lá, dos bastidores, né? O que você encontrou de real dificuldade nessa jornada? Conta pra mim. Olha, alguns profissionais da área de direito, né, alguns advogados, eles não conseguem entender o valor do fisioterapeuta dentro do processo. Sim. Então, nós, né, nós peritos, como qualquer trabalhador, precisa buscar a sua rede de contatos. Então, ao ir atrás de algum advogado, tentar fazer uma parceria, eu encontrei alguns que tentaram desvalorizar o meu trabalho. Financeiramente? Financeiramente, porque eles entendem a importância de se ter, mas eles não entendem a importância de se pagar tão bem quanto eles ganham. Tá, deixa eu abrir um parênteses aqui para eu poder entender bem isso.
você vai fazer uma perícia. Quem solicita isso? Quem é? Se for, existem duas formas de você fazer a perícia, né? Existe a forma judicial e existe a forma extrajudicial. E aí, no extrajudicial, quem pode solicitar é o próprio paciente. Para que você, como profissional fisioterapeuta, faça uma avaliação nele e elabore um laudo para que seja apresentado. Entendi. Ou um advogado que queira negociar ali perante a empresa, né, algumas coisas antes de levar para o judicial. E no judicial, quem solicita essa perícia, quem pede e nomeia o profissional para ser perito é o juiz. Entendi. Lógico que, se dentro de um processo, uma das partes achar que tem a necessidade de uma prova de um profissional habilitado, ele pode solicitar a perícia, mas só quem vai autorizar é o juiz. Então, dentro do judicial, é como se quem mandasse fosse o juiz. É ele que dá o apito final. Entendi. E no extrajudicial, não. O extrajudicial pode ser o advogado ou o paciente que lhe procure para emitir um laudo, um documento comprobatório, né, daquela perda funcional, ou daquela capacidade, ou invalidez, seja lá qual for o objetivo daquela avaliação. Pode falar. Aí me surgiu uma dúvida agora. Eu fui supervisora de estágio de uma faculdade por bastante tempo. E em muitos momentos, né, da minha prática profissional, eu recebia pacientes, então assim, eu era supervisora dos alunos que atendiam pacientes. Em muitos momentos, eu recebia pacientes que me pediam um relatório. Sim. Um relatório que descrevesse as alterações funcionais, um diagnóstico cinético funcional. Sim. Seria isso? Isso teria o mesmo valor ou não? Olha, depende de que forma esse relatório seja elaborado. Né? Um relatório somente para o paciente ter de anexo para ele, né? Algo documental mesmo, para que ele guarde, para observar a evolução dele, ou se porventura ele trocar de profissional, ter algo para apresentar para o outro profissional, é uma coisa. Agora, um relatório onde o paciente vai precisar apresentar isso para o INSS, que a maioria das vezes acontece, é isso. Paciente de clínica, principalmente de clínica e escola, eles solicitam relatórios para levar para o INSS, porque estão tentando ali um auxílio doença. A gente percebe que na clínica e escola a gente tem muitas pessoas realmente debilitadas, Sim. incapacitadas, mas tem outras que só estão com uma pequena lesão, que vai recuperar e vai conseguir fazer suas atividades diárias ou laborais normalmente. Mas quando o paciente ele pede mesmo um relatório, o intuito dele é levar para o INSS. Então, você precisa colocar nesse relatório tudo, inclusive a CIF. Não pode esquecer de pôr a CIF, porque o INSS ele não aceita. Ele entende que aquele relatório é inválido. Assim como você precisa seguir o padrão de relatório do INSS, que ele gostaria de receber, que é um padrão um pouco mais elevado do relatório comum que a gente costuma emitir mesmo para um paciente de forma só documental. Certo. E me fala uma coisa, essas parcerias, quer dizer, você não vai conseguir trabalhar sozinha. Ao longo desse tempo você foi fazendo algumas parcerias. Sim. E aí como é que elas acontecem? Enfim, como isso ao longo do tempo foi sendo feito por você? Olha, quando você vai procurar um trabalho, você faz um currículo e leva para a empresa. Sim. Certo? Ou você conhece alguém, conversa com esse alguém e essa pessoa faz a indicação. Sim. A mesma coisa acontece no mercado da perícia judicial. Não é somente você precisar conhecer, já ouvi. É engraçado porque eu já ouvi algumas pessoas falarem assim, mas você precisa conhecer o juiz. Eu não conheço nenhum juiz. Não sei nem quem são. Não sei para quem eu trabalho. Eu sei de nome. Mas a pessoa em si, eu não conheço. Então, não necessariamente você precisa conhecer o dono. Você precisa se apresentar. Você precisa fazer com que ele te veja. Então, o que você faz? Você manda uma carta de apresentação, via e-mail. Hoje em dia, se você quiser mandar para um juiz, você entra lá no site do tribunal e você acha alguns e-mails, alguns contatos, e você pode ligar, falar com o assessor, mandar e-mail. Para os advogados, a mesma coisa, você procura por eles. Você faz com que eles te vejam, você mostra o que é que você pode fazer.
E além de mostrar o que você pode fazer, você precisa entregar o modelo do que você entrega. Não basta dizer, olha, eu faço perícia. Porque muita gente pode dizer, olha, eu faço perícia. Mas será que está capacitado para fazer isso? Será que a pessoa consegue emitir um documento tão bom que possa levar para o judicial? Então é importante quando você for se apresentar, é uma espécie de currículo que você está entregando. É importante quando você for se apresentar, você entregue um documento que você elabore, seja um parecer para o advogado, seja um relatório para o advogado, ou seja um laudo mesmo judicial para o juiz. E aí ele vai analisar e vai ver, olha, que documento muito bem elaborado. E vai te nomear. Não necessariamente você precisa conhecê-lo. Eu só conheço um advogado que eu trabalho. Os outros eu não conheço, são de outros estados, não são nem da Bahia. Alguns são daqui, alguns são do interior da Bahia, outros de Sergipe, tem do Rio Grande do Sul. Então, veja bem, eu sou da Bahia, mas eu trabalho com advogado do Rio Grande do Sul. Isso, eu fui lá para entregar, eu conheço, nunca nem fui no local. Então, isso vai depender de mim. Não basta dizer assim, eu quero trabalhar com isso e não correr atrás. Você precisa ir lá, se apresentar, mostrar para que você está ali. Mostrar que você pode sim prestar o serviço para ele, entendeu? Entendi. Então, assim, para que todo mundo entenda bem, como é a dinâmica, então, desse trabalho? Eu preciso ter um concurso, eu preciso me cadastrar em algum lugar, eu já entendi que a gente vai precisar, né, que os peritos vão precisar entrar em contato com um advogado, apresentar o seu trabalho para ele. Mas e aí? Você precisa ter alguma credencial judicial? Você precisa ter um concurso? Você precisa ter uma especialidade? Enfim, como é a dinâmica desse trabalho? É engraçado que essa pergunta é muito bem feita, né? Porque concurso, muitas pessoas pensam, eu vou trabalhar para a justiça, né? Então eu preciso de um concurso. Só vou trabalhar para a justiça se eu tiver um concurso. E tá errado. Existem sim algumas profissões que exigem, né, desse concurso, dessa prova de título. Mas para você trabalhar como perito judicial, você não precisa disso. O mais importante é você ter um crefito ativo. Não ter nenhuma pendência judicial, no sentido de nenhuma ocorrência. Não ser um foragido. Não ser um foragido. Melhor, importante, viu? Não ser um foragido. Não pode, entendeu? Porque eles dão uma olhada na sua vida pessoal também. É importante que você, além do crefito, você entenda que você precisa se capacitar. Sim. Mas o que seria essa capacitação? Eu já ia perguntar. Eu preciso de pós? Eu preciso de especialização? Não, quando eu falo capacitação, é você estudar, você fazer um curso que lhe dê a capacidade, a habilidade de fazer os documentos necessários para essa área. E eu vou precisar entender de lei? Não. O que você vai precisar entender é o que você já entende. Resoluções do conflito. Tá? Okay. Existem alguns parênteses que você aprende um pouco de um único código. Tá? E aí, nesse código, você aprende, acho que são 15 artigos. E mesmo assim, são coisas bem pontuais que falam somente sobre a perícia. Né? Que é o Código de Processo Civil. Você precisa entender um pouquinho da parte somente do perito. Porque vai te nortear, de certa forma, também, né? Se você está fazendo algo em termos judiciais, a linguagem precisa ser comum para eles. Lógico, com certeza. O Código de Processo Civil tem mais de 1000 artigos. Você só precisa aprender 15. Não é dos 1000, não, né? Gente, só 15. Vamos lá, 15 de 1000, tá? Moleza, vai. Moleza, tá fácil. Tá muito fácil, tá de mão beijada, praticamente. Tá. Né? E além disso, você precisa só saber sobre as resoluções do conflito específicas para o fisioterapeuta perito. Que existem. São 4. E aí você só precisa saber delas, que são curtinhas, rapidinho você aprende e pronto. De lei, você só precisa saber isso. O que você mesmo precisa saber é o que você já aprende na faculdade, que é biomecânica, certo? Fazer o documento. Diagnóstico, lerdóstico, que é o que a gente mais encontra no processo trabalhista. Agora vai ter um monte de Covid aí. Nossa, vai ter muita perícia respiratória agora. Muita perícia, principalmente porque algumas empresas, bares, vamos dar um exemplo de bar, bares de nome, né? Porque a gente não está falando de bar de bairro. E por que não está falando de bar de bairro? Porque
é um comércio que, infelizmente, as pessoas não têm tanto conhecimento para buscar os seus direitos. Sim. Mas quando a gente fala de um restaurante ou um bar de grande porte, a gente pressupõe que as pessoas têm um pouquinho só a mais de conhecimento sobre o direito trabalhista, né? Então, ela foi ali, trabalhou, o patrão fez assim, olha, tem uma pessoa com suspeita de Covid aqui, mas, infelizmente, vocês precisam trabalhar porque eu não tenho funcionário. Então, eu não posso pôr todo mundo dentro de casa. E aí, uma dessas pessoas que, infelizmente, precisou trabalhar, acaba contraindo o vírus. Acaba se infectando com a Covid. Ah, mas tudo bem, muita gente se infectou e não teve nada. Mas essa pessoa pode ter complicações respiratórias, pode estar ainda em recuperação, ela não pode ir dali a aqui, que já cansa muito. E olha que o Covid dela já passou do período, e mesmo assim ela continua com sequelas, já tem meses, e ela ainda assim continua com sequelas. Depois de meses, devido às sequelas, ela desenvolveu uma pneumonia, vamos supor. Fadiga, nossa, muita coisa. Respira muito pouco, aquela respiração diafragmática rápida, assim, sabe? Então, poxa, e aí? Como é que vai ficar? Quem é o responsável? Quem mandou essa pessoa trabalhar? Então, essa pessoa pode entender dos direitos, ir lá e recorrer a isso, aos direitos. E aí, quem vai responder é o patrão dela, a empresa, seja lá o que for. E quem é que vai avaliar esse trabalhador na questão respiratória? Lógico que ele vai ter o laudo médico, porque ele precisa fazer raio-x, tomografia, seja lá qual for o exame de imagem. Mas o fisioterapeuta precisa dar um diagnóstico para ele. Precisa fazer uma avaliação. Ah, Camila, mas aí você pode me perguntar. Eu não sei sobre fisioterapia respiratória. Não aceita. A perícia é simples. Você não vai fazer algo que você não sabe. Certo. Então você deixa para um profissional que saiba. Sim. Né? Existem profissionais Claro, aí também tem as próprias áreas, né? As áreas de atuação. Claro. Você pode sim trabalhar em qualquer área que você quiser, porque você é fisioterapeuta, subentende-se que você entende. Sim. Só que você precisa, né, para dar um diagnóstico um pouco mais preciso, talvez de um conhecimento um pouco maior. Claro. A gente geralmente tem habilidades em determinadas áreas, né? Especializações em determinadas áreas. E aí você acaba atuando mais naquele nicho. Né? Exatamente. E agora vai, bombar a perícia respiratória, se as pessoas forem espertas. Fica a dica. Fica a dica. Não só o trabalhador, né? Se, por exemplo, o fisioterapeuta perceber que algum conhecido de um conhecido, ficou com sequelas, ele pode conversar. Você sabia que você tem os direitos? Isso é uma forma de vender o serviço dele. Né? Claro que você precisa ter ética para isso. Claro. Né? Você não pode vender um serviço só por vender. Não, tem que ter uma fundamentação. Então, se você vê que aquele seu vizinho teve complicações respiratórias em decorrência de um Covid, por conta que o patrão não dispensou os funcionários e aí acabaram tendo contato, pegaram e tudo mais, você pode falar, olha, você sabia que você pode fazer? Vamos fazer uma avaliação, vamos ver como é que tá. Você tem os exames do médico? Ah, tem, vamos avaliar aqui, vamos ver. Você quer um relatório? Lógico que tudo isso vai estar embutido no seu serviço. Quer um relatório? Você faz um relatório e entrega, entendeu? Ao trabalhador. Então vamos lá. Em termos práticos. Tá. Um advogado entra em contato com você, é isso? Dizendo, olha Camila, eu preciso de um laudo para esse trabalhador, para esse, enfim, funcionário que está com tal coisa, é isso? É mais ou menos assim. Aí você vai levar ele para uma avaliação. Você vai para uma avaliação. Sim, eu faço uma avaliação. Faço uma avaliação dessa pessoa, seja no consultório do advogado, no escritório do advogado, ou seja no meu consultório se eu tiver, ou se for para o juiz, na sala do tribunal, porque às vezes o profissional não tem um consultório para fazer. Sim. Então ele pode fazer a avaliação dentro do tribunal. Se ele for na casa do paciente, tem problema? Não. Assim, não configura algo pessoal, alguma coisa assim, teria algum problema? Só configuraria algo pessoal se você estivesse sendo nomeado pelo juiz. Aí você não pode ir na casa da pessoa. Entendi. Mas você tem que fazer, por exemplo, em um escritório que você aluga, no seu Ok. escritório. Mas se você estiver trabalhando somente para o advogado, sem ser no âmbito judicial, você pode fazer na casa do paciente. E se você conhece, se ele é da sua família, você pode fazer? Sem Se conflito? Se eu trabalhar para o advogado, eu posso.
Se eu for assistente técnico do advogado, eu posso. Se eu for jurisconsultor do advogado, eu posso. Mas se eu estiver trabalhando como perito do juiz, eu não posso. Que aí tem conflito de Tem interesse, conflito, né? e o advogado pode pedir a minha suspeição dentro do tribunal. Entendi. E aí eu posso ficar de 2 a 5 anos sem trabalhar no tribunal, porque, né, cometi. Presa não vai não, né? Não, presa não vai não. Mas você pode ficar, Já né? pensou, gente? Diz aí. Imagine, a presa não conhece fulano e agora, ai meu Deus, eu vou presa. Ave Não, Maria. não é assim não. Mas eu posso ficar de 2 a 5 anos sem trabalhar no tribunal. Entendi. Por conta de um erro meu. Claro. Eu vi quem era a pessoa que ia fazer a perícia Sim. e fui lá e fiz. Eu já trabalhei para aquele advogado que está dentro do processo e mesmo assim eu aceitei ser perito. O que é que entende disso que eu vou ser parcial? Entendi. Entendeu? Às vezes nem vai, mas Às vezes nem a justiça vai. precisa ter, Exatamente. né, de determinadas... Principalmente o advogado da outra parte. Claro. Principalmente o advogado que está recebendo o processo. Entendi. Ele vai entender que aquilo vai favorecer a quem eu conheço. Agora me fala uma coisa. Eu vou precisar ler aquele processo gigantesco, eu tenho que ler o processo todo, como é? Claro que você pode Porque pegar. você precisa entender de alguma forma o que está acontecendo, né? Você vai pegar o processo, você pode pegar o processo tanto no início, quanto no meio dele, quanto só falta a perícia para o juiz dar a sentença. Sim. Então, se você pega o processo no início, você vai ler aquela inicial ali que o advogado entrou. O que é a inicial? É a primeira tese que o advogado apresenta para o juiz para estar entrando com aquele processo. Então, você vai ler. Ah, Camila, mas eu não entendo nada. Dá uma lida e parte para a parte que fala sobre... Técnica, né? É, a técnica, o que você entende, né? Parte lá para a parte que fala da doença mesmo e vai olhar os exames. Dentro do processo tem os exames já anexados, né? E você vai olhar. Pronto, é isso que você vai olhar. Você não vai ler. E agora, meu Deus, tem um bocado de coisa, vou ter que ler tudo Os isso. termos jurídicos. Não entendo nada. Não, você não precisa. Certo. Com o tempo, você vai desenvolver essa habilidade de compreender o que é que o advogado está falando. Mas você não tem a obrigação de saber o que ele está falando. Você tem a obrigação de fazer a sua parte, que é avaliar. O fisioterapeuta está para avaliar, entendeu? Então você não precisa. Se você pega um processo lá no final, você vai ter que ler essa inicial e todos os exames que foram colocados dentro do processo, né? Se, por exemplo, dentro do processo pode ter perguntas. E vai estar lá escrito quesitos, que é o que o perito precisa responder de esclarecimento. Entendi. Então, o perito, quando ele vai fazer a perícia, ele não vai sem saber o que ele tem que responder. Ele sabe, claro, que o objetivo principal dele é avaliar. Mas se tiver perguntas, né, dentro do processo, você tem que responder. Por exemplo, o que a pessoa fazia dentro da empresa? Tinha equipamento de proteção? Entendeu? Umas perguntinhas assim. Mas você também pode pegar alguma pergunta do tipo, fisioterapeuta pode fazer perícia? Que aí quem está perguntando, o advogado da parte que está recebendo o processo. O advogado que provavelmente não seja favorecido dentro daquele processo. Eu já recebi pergunta depois de entregar o meu laudo. O advogado da empresa retrucou da seguinte forma: fisioterapeuta pode fazer perícia? Não seria o médico que teria que fazer a perícia? O profissional que foi nomeado, no caso eu, saberia dizer qual é a diferença de fisioterapeuta e fisiologista? Não, e fisiatra? Aí eu olhei assim, eu não tenho obrigação de responder isso. E aí eu tenho que responder. Apesar de saber, né? Apesar de saber, eu não tenho obrigação. Aí eu pego e respondo. Perguntas que não têm relação com o objetivo da perícia. Sim. Né? Se questionar por que o fisioterapeuta não pode atuar, eu pego uma resolução lá do COFIT, copio e colo. Assim diz a resolução, tal, e coloco lá. Até porque a sociedade precisa entender também o papel da fisioterapia. Ah, não, com né? certeza. Eu acho que isso é até uma coisa que nós, quanto profissionais, eu não sou dessa área ainda, mas é algo que a gente precisa trazer esse entendimento para a sociedade. Não, porque a gente tem a coisa médica sempre predominante, desde que o mundo é mundo, o médico tem o seu espaço, e todas as outras profissões
de saúde, elas precisam encontrar esse seu espaço. Sim. Né? Então, eu acho que é importante a gente se colocar também, enquanto profissional, no meio de tudo isso. Com certeza, né? com certeza. Perfeito. Já fui também quase impedida de atuar em um processo, porque o advogado alegou o seguinte, que o assistente técnico dele era médico e o Conselho de Medicina não permitia que o médico fizesse perícia juntamente com o fisioterapeuta. Entendi. Que teria que ser um profissional da mesma área, no caso, um médico. Isso eu não tenho que responder, quem respondeu é o juiz. E o juiz respondeu da forma mais excelente possível. Infelizmente, não poderei fazer impedimento do profissional já nomeado para o processo, pois já é permitido que fisioterapeutas atuem como perito judicial. Yes! Pronto! Aí eu gostei, viu, gente? Diz aí. Acabou! Acabou, não fala mais nada. Até taquicardia. Aí eu gosto. Aí eu dou risada. Infelizmente, assim, sabe? Desculpa, mas eu dou risada. Quando eu vejo umas coisas dessas, eu falo assim, deixa aí o juiz vai responder. Eu acho que cada um precisa ocupar o seu espaço. Com certeza. Né? E ter respeito pelo colega. Com certeza. Mesmo que seja de outra profissão, né? Exatamente. E vamos que vamos. Né? Tipo vamos isso. que vamos. O perito, ele precisa ser só perito ou ele pode ser, enfim, atuar em outras áreas? Escolha pessoal da pessoa. Ele pode atuar no consultório, no hospital, na clínica dele, domicílio, dando curso, sendo professor. O que ele quiser ser dentro da área da fisioterapia, ele pode conciliar com a área de perícia judicial. Entendeu? Eu iniciei atendendo. Depois, por gostar, claro, eu disse, não, eu quero só isso. E é só isso que eu vou fazer. Hoje em dia eu não atendo. Às vezes aparece um paciente ou outro, eu vou lá e atendo. Quando eu também não quero atender, eu indico um colega, né? Mas a escolha é minha. Mas também, se eu quisesse, eu poderia atender no consultório. Até porque o perito ele tem liberdade de tempo. Então, se ele quiser trabalhar no hospital dando plantão, ele pode trabalhar porque ele só precisa de algumas horinhas para fazer um laudo. Né? De 2 horas. Ele precisa estudar o caso e fazer o laudo. Ele pode estudar no intervalo do plantão. Entendeu? Se for o caso, elaborar o que é o laudo. Poxa, eu vou ter que ter um tempão para elaborar o laudo. Você não fez a avaliação? Você não já sabe o que, a pessoa tem? Né? Porque dentro do processo não é paciente, é periciado. Você não sabe o que o periciando, que é o que vai receber a perícia, ou o periciado que está recebendo ou recebeu a perícia, tem. Pra que você vai quebrar sua cabeça para fazer um laudo? Você já sabe, você já avaliou, você já tirou foto, você já filmou, já fez tudo o que tinha que fazer, já anotou as observações principais, agora é só estruturar da forma que manda o figurino, né? Da forma que precisa ser. Bem estruturado. Tem que ser. Eu não conhecia muito essa área e pesquisando sobre isso, eu conversei com várias pessoas. Conversei com muitas pessoas aqui em Salvador e muitos, assim, não encontrei muitos peritos, pouquíssimos, quase nem, tipo, dá pra contar numa mão, né? E conversei com pessoas em São Paulo, eu sou formada em São Paulo, então eu conheço muita gente lá, pessoas que atuam na área. E, para minha grata surpresa, eu fiquei sabendo que o mercado de trabalho é muito favorável, né? Tanto em termos de demanda, quanto em termos financeiros. Como é essa realidade aqui no Nordeste? Porque, assim, eu fiquei sabendo muito de lá, né? Que eu conheci uma pessoa, eu conheço uma pessoa que foi minha colega e que me trouxe essa realidade, mas aqui eu queria saber como é aqui. Quando a gente entra no tribunal e vai pesquisar os peritos que tem, a gente consegue contar no dedo. Principalmente em determinados estados. Sim. Existem estados como São Paulo, tem também alguns estados aqui do Nordeste, como a Paraíba, que tem um pouco mais. E no Sul também, no Sul do Brasil, tem um pouco mais também de perito judicial. Quando eu falo um pouco mais, é questão de 20, 30. Quando eu me cadastrei no tribunal daqui da Bahia, só tinha 12. Pera, você se cadastrou no tribunal? Como é isso? Eu tive que entrar depois, né, de saber sobre tudo. Eu tive que entrar no tribunal, no site do tribunal, fazer todo o meu cadastro, onde eles pedem o meu crefito. Por isso que tem a exigência do crefito.
Então você é cadastrada no tribunal. Eu sou cadastrada no tribunal para possíveis nomeações de um juiz. Não dá pra ser cadastrada no tribunal, quer dizer, só pra isso, né? Maravilha, é perfeito. É só saber fazer o documento, né? Tá. Saber, entender a área e pronto. Somos daqui da Bahia e somos de Sergipe também. Então quer dizer, se você vai fazer uma perícia em outro estado, você precisa ser cadastrada no outro estado. De lá também. Entendi, No de lá entendi, também. entendi. No de lá também eu preciso ser cadastrada no estado de lá. E aí, quando eu me cadastrei no tribunal aqui da Bahia, só tinham 12 peritos. No Tribunal do Trabalho, só tinham 12. Imagine a Bahia, que não é um estado pequeno, Não. muito grande. Quantos milhões de trabalhadores nós temos, né? Muitos, muito. Quantos mil juízes nós temos? São 18 mil juízes para 12 fisioterapeutas da Bahia. Claro que os 18 mil não são somente da Bahia, mas são muitos juízes na Bahia. São mais de 1 milhão de advogados, né, cadastrados. Então, poxa, tanto processo e pouco profissional. Uhum. Quando eu recebi uma perícia em Aracaju, o juiz está desde 2017, esse processo, procurando perito. Ele nomeou 3 vezes seguidas o mesmo perito. Só que o perito não tinha agenda. Ele nomeou novamente um outro perito diferente, mas aí o perito conhecia uma das partes, não podia. E ele tentou nomear novamente o outro também não tinha agenda. Então, a última vez que ele nomeou um perito foi em 2018. Então, desde 2017 o processo, a última vez em 2018, e quando ele me nomeou, em 2021, ele colocou, nomeando perita, botou meu nome todo, botou meu prefeito, minha especialidade e tudo mais. A perícia só vai ser realizada agora, mas ao mesmo tempo assim, a perícia só vai ser realizada agora por falta de profissionais para fazer a perícia. Então, observe que tem muito processo e pouco profissional. Então, observe, pessoal, que tem muito processo e pouco profissional. Então, assim, se você é um fisioterapeuta que acabou de se formar, é um fisioterapeuta que tem algum interesse pela área, porque no final das contas acaba sendo muito ortopedia, né, respiratória, qualquer área, vamos pensar, e que tem interesse em ter um trabalho, vamos dizer assim, fácil de ser feito, né? Porque assim, quando você já sabe fazer um diagnóstico, quando você já sabe fazer uma avaliação e consequentemente um diagnóstico, Sim. Quer dizer, então de certa forma você já tem um começo de um bom laudo. Com certeza. Não é assim? Com certeza. Então, atenção, fisioterapeutas. Com certeza. Abro um parênteses aqui. Enorme, viu? Não é? Eu acho que é uma área assim que dá pra gente poder ficar de olhos bem abertos. Sim. E pensar mesmo. Aí você vai dizer, poxa, mas eu tô há tantos anos na mesma área. E aí? Quer dizer, é algo novo que você pode recomeçar. 2022 está começando agora. Não é não? E aí, você vai ficar na mesma área o tempo todo só porque você tá com medo do novo? Não dá. Não tem como, né? Não tem como. Não dá não. Agora, eu vou falar de uma coisa polêmica. Ai, meu Deus. Sessão polêmica. Aguardem. Eu quero saber uma coisa que me interessa muito. Sempre. Interessa, eu acho que a todo mundo. Sim. Dinheiro. Grana. Isso interessa a todo mundo. Remuneração. Como é que acontece a remuneração? Ela vale a pena? Dá para eu ser só perita? Enfim, como é? Porque assim, se você me falou, inclusive, que teve um processo que veio de 2017, que vai resolver agora em 2021. E aí? Você demora tudo isso para receber? Como é que funciona isso? Vamos lá. O fisioterapeuta ele pode atuar de 3 formas né, na perícia judicial. Como jurisconsultor e receber como jurisconsultor. Como assistente técnico e receber como assistente técnico. E perito judicial, que é quando ele é nomeado pelo juiz. Certo? Quando ele é nomeado pelo juiz, o que é que acontece? Existem processos que são resolvidos rápido. Né? Existem processos que possuem acordo entre as partes. Quando possui acordo entre as partes, é rápido demais. Mas existem processos que levam tempo. Leva tempo não somente porque precisa achar um profissional para fazer a perícia, mas também leva tempo porque às vezes a perícia aconteceu no início do processo.
E aí tem os debates. Lá e cá, um advogado debate de um lado, outro advogado debate do outro, procurando o seu direito, ou o suposto direito. E aí pode levar um tempo, pode levar 2, 3 anos, entendeu? E aí você recebe. Poxa, mas eu vou levar 2, 3 anos. Mas imagine você fazer 10 perícias como perito judicial, como perito do juízo, que é quando você é nomeado pelo juiz, e receber, sei lá, 40 mil por essas 10 perícias, tá? Não importa se foram todas de 4 mil, ou se uma mais alta, outra mais baixa. Pronto, então você está me dizendo que uma perícia, ela vale para o fisioterapeuta, em média, uns 4 mil, é isso? Até 3.500, 4 mil, dependendo do estado, você pode estar cobrando. Mas você não cobra esse valor para o juiz. Olha, eu estou cobrando 4 mil, ponto. Não, você precisa especificar o que você vai trabalhar para cobrar esses 4 mil. Você precisa dizer, porque para o juiz, você vai cobrar pela sua hora técnica. Tá? Então, se sua hora vale R$300, você vai cobrar, vou trabalhar quantas horas? 10 horas, eu vou pedir R$3.000. Entendi. Vou trabalhar 12 horas, eu vou pedir X reais. E por aí vai, entendeu? Entendi. O valor médio que é autorizado pelos tribunais é que alguns profissionais da área de saúde cobrem até R$350 a hora. Exatamente. Então, o ideal é que você cobre de 250 até 350. Entendi. E aí você vai distribuir durante o seu processo. Quanto tempo você vai gastar para ler um processo? Para elaborar um laudo? Para avaliar? Estudar o caso. Tudo isso. Então, tudo isso você vai contar com horas. Porque você está trabalhando. Claro. De casa, mas está. Né? De casa. Na praia. Qualquer lugar. Dá para levar o computador na praia. Com certeza. Com certeza, entendeu? Certo. Então, você vai cobrar ali pela sua hora e tudo mais. No final, vai dar aquele montante. Isso você ensina no período do juiz, tá? Quando você é nomeado pelo juiz. Quando você é assistente técnico, e você pode atuar tanto no judicial quanto no extrajudicial, você pode cobrar de algumas formas. E aí, a depender da forma que você cobra, você recebe ali no momento do contrato e no momento que você entrega o laudo. Então, você pode receber em duas partes, na hora que o advogado lhe contrata. Sim. E quando recebe o laudo. Ou você pode cobrar porcentagem lá no final do processo. E agora, o que é mais vantajoso? E aí? O que é mais vantajoso? Depende. Você depende disso para viver, cobre no início. Sim, porque aí você tem como, né? Exatamente. Se resguardar. Exatamente. Mas se você tem outras fontes de renda, atua no hospital, na clínica, consultório. Ou tem uma reserva de outros. Ou tem uma reserva de outros processos que você já trabalhou. Avalie se você achar que aquele processo vai lhe dar um dinheiro bom quando o juiz der uma sentença, cobre no final. Entendi. Porque você pode chegar a ganhar 50 mil por uma só assistência técnica se você cobrar no final, mas isso vai depender. Por que 50 mil? Porque existem processos que custam 1 milhão. Então, se você trabalha ali naquele processo que custa 1 milhão e você cobra, sei lá, 8%, 7%, 8%, você vai ganhar uma bolada por uma assistência técnica. Entendi. Entendeu? Entendi. Aí você só vai precisar calcular esse tempo, né? Quer dizer, tem que fazer e tem que perder de vista. Deixa lá, vai sair a sentença vai sair. Perfeito. No processo trabalhista, demora, mas não demora tanto não, porque é muito processo, a gente precisa despachar logo a sentença, precisa dar logo para entrar outros, porque se tem muito processo e não são concluídos, fica aquilo ali e aí os processos não conseguem correr dentro do tribunal. Entendi. Entendeu? E para uma empresa recorrer a uma decisão do juiz, ela tem custos. Então, quando o juiz sentencia, a probabilidade de ser aquilo e acabou, pronto, já foi. E aí você recebe. Como jurisconsultor, você vai cobrar de acordo com aquilo que você acha que vale sua consulta. Sua consulta vale R$300, é isso que você vai fazer para cobrar como jurisconsultor. E o que é o jurisconsultor, né? Ele vai dar dicas ao advogado em forma de um parecer de viabilidade. Ele precisa emitir ao advogado, olha, meu cliente, ele tem uma bursite e ele é contador.
Ele me disse que desenvolveu a bursite de ombro no escritório fazendo contabilidade. Você olha esse processo e fala assim, peraí, contador com bursite de ombro? Qual é o movimento que o contador faz? Aí você começa, né, a simular e tudo mais, você percebe que não vai ter impacto no ombro. Aí você fala assim, olha, você elabora o laudo, você diz o porquê, não tem a possibilidade dessa pessoa ter desenvolvido bursite. E aparece isso assim? Descaradamente? Descaradamente, na cara de pau. Tem gente pra tudo, né? A verdade é essa. E aí você diz assim, olha, não tem como. Isso aqui é inviável. Você vai entrar, mas você vai perder. E aí você precisa elaborar um laudo dizendo porque, olha, bursite de ombro acontece por isso, isso e isso. E você vai usar toda uma fundamentação para criar esse laudo e vai entregar ao advogado. Por quê? Existem advogados que eles já são grandes no mercado e eles acabam optando, às vezes, por pagar essa jurisconsultoria para depois não gastar tempo e dinheiro dentro de um tribunal em processo que ele vai perder. Entendeu? Não existe processo perdido nem ganho. Mas você consegue ter a noção de quando vai ganhar ou perder. Né? Só vai ganhar um tipo de processo desse se o advogado agir de má fé. Né? Agora você pega uma pessoa repositora do mercado e diz que desenvolveu uma bursite de ombro. Aí você faz, olha, isso aqui tem chances. Tá? E você vai lá emitir um parecer de viabilidade para o advogado, olha, tem chance disso aqui dar certo. E a porcentagem que você pode ganhar dentro desse processo é X. Mas, Camila, como é que eu sei a porcentagem que eu posso ganhar? Existe uma tabela de comparações que o próprio INSS ele tem os seus meios e você faz os cálculos e chega a um valor. Não é um valor exato, porque quem dá o valor exato é o juiz. Mas você tem uma base do que pode ser cobrado, não pode ser cobrado menos de X. E pronto, e aí vai. Vou dar um exemplo de tabela de uma questão de um acidente de trânsito. Uma pessoa, por exemplo, ficou inválida. Totalmente inválida. Só não morreu, mas ficou totalmente inválida. O teto máximo que você pode pedir de indenização, se for pela empresa, né, do seguro do carro, é de até 13.500. Mas se um advogado te procura antes, você pode dizer, olha, 13.500, mas nada paga invalidez. Se você for para a justiça, você pode ganhar X. Se for uma pessoa jovem, produtiva, né? Enfim, aí a gente tem aumenta muito mais e ele leva o caso adiante. Então, existem 3 formas do fisioterapeuta cobrar e ser remunerado. A que mais demora com o perito do juiz. Mas, claro, uma pessoa que está começando, talvez ela não queira ser de cara perito do juiz, que é uma responsabilidade muito grande. Né? Afinal, você está trabalhando para o juiz. Eu quero ser dessa aí, do juiz. Eu também, eu gosto de ser do juiz. Eu não vou mentir, eu gosto de ser do juiz. Eu trabalho para advogados, mas eu adoro ser nomeada pelo juiz porque é uma questão, sabe, de satisfação pessoal, de ser reconhecido. Dentro ali, você está sendo reconhecido e você vai ser visto pelos advogados. Dentro de um processo, eu já fui procurada pelos advogados de ambas as partes para fazer parceria. E fiz. Eu trabalhei no processo como perita e depois que o caso foi ganho, eu fiz a parceria. Eu não posso fazer a parceria durante o processo como perita. Entendi. Porque isso pode depois prejudicar. Mas depois eu fiz a parceria. Entendi. Então é uma forma de você ganhar destaque naquele perfeito. Entendeu? Maravilhoso. Perfeito. Remuneração assim, ó, excelente. Atenção, fisioterapeutas, estudantes de fisioterapia, pessoal que ficou assim, que gostou do que ouviu aqui de Camila, manda aí pra gente se você tem alguma dúvida, se você gostaria de saber mais sobre essa área, o que você quer saber sobre essa área, manda pra gente que Camila vai ter o maior prazer em responder pra vocês, tá certo? Não deixa de se inscrever no nosso canal, não deixa de dar um likezinho, um likezão, envia para os amigos, para todas as pessoas. Eu acho que a comunidade, né, precisa saber que o fisioterapeuta, nós como fisioterapeutas, a gente precisa espalhar isso para todo mundo, para que essa área seja mais difundida, reconhecida. A gente está vendo que ela tá caminhando a passos largos para isso, né, o que é muito bom. E aí, assim, você que se interessou, fique esperto,
porque tá começando, né? A gente é uma área que tem quantos você falou? Quando você foi se inscrever, tinha Quando eu fui 12? me inscrever, tinha 12, gente, 12. Vamos combinar. Então, assim, é muito pouca gente e para quantos mil processos vamos pensar aí? Quer dizer, E um muita detalhe, coisa. né? Existem profissionais, por exemplo, no Tribunal da Justiça, que é diferente do trabalho, que são cadastrados, mas não atuam. Entendi. Entendeu? Não atuam por quê? Porque iniciou atuando e hoje fecharam contrato com empresas para trabalhar fornecendo laudos para a empresa, avaliando o fisioterapeuta, o trabalhador e de que forma, olhando a questão ergonômica, né? Laudos ergonômicos, né? Vendo qual o risco daquele trabalhador desenvolver aquela doença. Então, assim, não se baseie no número que está cadastrado, porque às vezes tem cadastro ali de 20 pessoas e só 10 atuam. Não, gente, 20 pessoas num universo como esse, não dá nem pra demais. pensar, né? Vamos pensar quantos fisioterapeutas especialistas em ortopedia nós temos. Né? Nossa, né? Respiratório, quanto? Então, entendeu? Quer dizer, é um universo que tá começando. Minha avó dizia uma coisa, um ditado que eu gosto muito. Quem chega cedo bebe água limpa. Então, acho que vale beber dessa água, Com viu? certeza, Só tenho isso pra dizer. Com certeza. Camila, foi um prazer conversar com você. Eu tô encantada com essa área, meu olhinho tá brilhando. Tá mesmo. Eu tô muito feliz, muito obrigada. E eu quero que você... Vamos ter outras conversas, outros momentos para que você possa trazer pra gente aí essas novidades dessa área, que são muito ricas. Pessoal, um beijo, obrigada. Esse foi o nosso primeiro podcast. De muitos. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado bastante. Até a próxima. Tchau.